É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Flamengo. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, pessoal, 28/7, trazendo as últimas informações do líder Mengão que venceu ontem o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã. Um jogo que foi difícil até para o Flamengo vencer, né? Saiu um gol ali do zagueiraço Léo Ortiz, que decidiu a partida e trouxe a liderança para o Flamengo, graças à derrota do Cruzeiro dentro de casa. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Mengão. Agora bora acompanhar as últimas informações do Flamengo, que tem mercado da bola, tem tabela atualizada aí do Mengão líder, tem Gabriel Jesus que pode chegar. Bora pro conteúdo, pessoal. Então é isso, estamos chegando com o Globo Esporte dessa segunda-feira e a gente começa com o Flamengo, que é líder do Brasileirão, vencendo o Atlético Mineiro no Maracanã. O primeiro encontro nunca diz muito sobre o futuro das relações. No entanto, a noite de domingo já deixou uma boa impressão em dois dos novos jogadores do Flamengo. Emerson ficou arrepiado. Saul teve o nome gritado. Mais de 54 mil torcedores no Maracanã. E o meio-campo espanhol já tá na boca do povo. Gostou mais de quem dos reforços novos aí? O que chegou agora, o Samu. O Saul foi apresentado a uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro. De tantos jogos decisivos, como a final da Copa do Brasil do ano passado, vencida pelo time carioca. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Esse galo, a gente tá cansado de refogar ele e comer com batata. Provocações à parte, o Galo raramente é presa fácil para o Urubu. Ontem à noite o Pedro fez tudo certo para abrir o placar aos 4 minutos, mas o Everson estava atento. Everson, pegando a bomba do Pedro, ele pede o grito da galera. O que não dá para falar do Rossi. Quando o Vinha tentou recuar de cabeça, o goleiro do Flamengo perdeu o tempo da bola que sobrou para o Rony. O atacante do Atlético ficou de frente para o gol, mas não deve ter visto o Varela. Defendeu, salvou, brilhou o Varela. Do outro lado, Pedro e o Bruno Henrique tentavam achar espaços para atacar. Bruno Henrique, que drible, ajeitou, bateu pro gol, subiu. Mas as melhores chances do primeiro tempo foram do Galo. Scarpa tenta por cobertura, bateu no travessão, Coelho bateu e é escanteio com a defesa do Rossi. O Flamengo interrompeu essa pressão com um lançamento do Jorginho pro Plata. O Fausto Vera parou a jogada com falta e o árbitro Ramon Abate Abel foi chamado pelo VAR. Mais de 5 minutos de análise. Da arquibancada, os rubro-negros faziam caras e bocas a cada replay do lance mostrado pelos telões. Ok, falta fora da área não é pênalti, mas eles queriam a expulsão do volante do Atlético. O Bruno Henrique também. E falou comigo assim, se for dentro da área, é pênalti, cartão amarelo. Se for falta, é expulsão. E na hora que ele olha o VAR, ele muda a decisão dele. Bom, Fausto Vera levou um cartão amarelo e nem voltou para o segundo tempo. Por sinal, o ímpeto ofensivo do Atlético também ficou no vestiário. O jogo virou ataque do Flamengo contra a defesa fechadinha do Galo, mas sem muitas chances de gol. É uma equipe muito forte e não é fácil entrar. Num duelo de tanta rivalidade, o número de faltas tende a aumentar. E as chances de gols de bola parada também. Foi assim que o Flamengo furou a retranca do Atlético Mineiro aqui no Maracanã. O gol começou com esse braço do Saraiva no rosto do Wallace Ian. O lateral do Atlético já tinha cartão amarelo. O árbitro não quis dar o segundo e o garoto do Flamengo enlouqueceu. Falou uns desaforos pro Coelho, pro Saravia e enquanto discutia com o Hulk, foi para a posição dele na bola parada. Repare que no momento da cobrança do Luiz Araújo, o Wallace Ian bloqueou 2 zagueiros pro Léo Pereira correr sozinho, confundir a marcação e o Léo Ortiz marcar de cabeça. Uma linda cabeçada, sem chances para Everson. Ele é bom demais no jogo aéreo. É o cara das cabeçadas no Flamengo. Já são 3 gols de bolas paradas nos últimos 3 jogos do Flamengo. Acaba criando algum pensamento dúbio em cima deles, né? De não fazer daqui a pouco uma falta perto da área, porque sabe que a gente é muito perigoso e aí acaba dando mais espaço dentro de campo.
Depois do gol, o Flamengo até levou um susto nesse chute do Biel, mas segurou a vitória por 1-0. Foi de um jeito sofrido, porém eficiente. Eu não posso reclamar, meu time é líder, melhor ataque, melhor defesa. Não tenho que pensar em mudar o modelo, tenho que pensar em continuar vencendo, simplesmente. É o que basta para reativar a frase favorita das noites de domingo: segue o líder. E nesse momento, a situação é essa. O Flamengo agora é líder do Brasileirão e ainda tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Você quer mais? O Flamengo tem o melhor ataque na competição. Olha lá, são 30 gols marcados. E a melhor defesa também, porque só sofreu 6. Bom, o Vasco empatou com o Internacional no Beira-Rio. Para complementar as informações do Palmeiras. Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, mas antes, Rafa, vou pedir para você colocar a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente destacar a disputa pela liderança, hein? O Cruzeiro começou a rodada em primeiro, mas com essa derrota para o Ceará em casa, que terminou com a invencibilidade de 16 jogos e com a vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro ontem, o time do Felipe Luiz voltou à liderança. Vamos registrar ali o G4, porque ó, Flamengo em primeiro, Cruzeiro em segundo, Palmeiras e Bahia fecham esse G4. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Pedro Neville está do lado do Maracanã, do lado de fora do Maracanã, o palco mais sagrado do futebol brasileiro. A Juliana Travalha vai dizer aqui, né, que não, mas fica como registro, é o mais emblemático, o maior do mundo. Pedrão, queria que você falasse um pouquinho sobre esse Flamengo que depois da Copa do Mundo de Clubes está embalado, ganhando de todo mundo, né? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Prazer é sempre o meu, Vini. Boa tarde para você, não só do Brasil, talvez do mundo, né? O maior palco do mundo do futebol. Tô contigo nessa, Vini. Exatamente. E ontem a torcida do Flamengo fez a festa aqui e fez a festa não só por 75% de aproveitamento que ontem o Flamengo chegou, e é uma campanha que até aqui tem sido de aproveitamento de campeão, não é? Mas também pela chegada dos dois novos reforços de nível internacional. Então ontem foram apresentados aqui o meio-campista Saúl, e também espanhol ele, e também o Emerson Royal, esse brasileiro, lateral direita. Então, ficaram, claro, fascinados, inclusive o jornal espanhol Marca falou sobre o impacto de ver o Maracanã todo cheio para a recepção, não só dos dois jogadores, mas também para essa partida de ontem. O Saúl deve estrear possivelmente um pouquinho depois do Emerson Royal. Depois do jogo, o técnico Felipe Luiz falou sobre isso. O Emerson Royal vinha treinando com bola com o time dele, o Milan, lá na Europa, fazendo a pré-temporada, então chega talvez um passo à frente. O Saúl vinha treinando individualmente, não seria aproveitado pelo Atlético de Madrid, inclusive rescindiu o contrato com o time espanhol e veio para o Flamengo, mas os dois estão em forma, então grande a possibilidade de muito em breve o Flamengo ter mais essas duas opções para a escalação do time. O Felipe Luiz disse que não pensa em poupar no próximo encontro com o Atlético Mineiro, que vai ser aqui no Maracanã na próxima quinta-feira, dessa vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vai com o que tem de melhor e depois, aí sim, vai pensar no que fazer para o jogo contra o Ceará no final de semana pelo Brasileirão. Comemorou a bola parada, que mais uma vez foi uma arma letal do Flamengo. E antes de a gente passar para o próximo assunto, Vini, o Felipe Luiz falou sobre a opinião dele em relação aos times que jogaram a Copa do Mundo de Clubes estarem mais cansados ou não durante esse recomeço de Campeonato Brasileiro. E ele disse que não tem tanta influência assim. Pelo contrário, o Flamengo, tendo medido a sua força contra algumas das principais equipes da Europa, ganhou confiança, ganhou fé, ainda mais crença no jeito de jogar. Então ele comemora esse Mundial e comemora o Flamengo estar nesse ritmo depois do Mundial, ao contrário do Renato Gaúcho. Nosso próximo assunto, né, Vini? É verdade, eu tô ouvindo o Pedro Neville falar aqui sobre Emerson Royal, sobre Saúl, e eu tô rindo, meu velho, lembrando da reportagem do Marcelo Currege, que passou hoje no Sport TV News. Currege entrevistou um torcedor, disse que tá empolgadaço com a chegada do reforço novo, do SAMU. O Saúl jogou com o Felipe Luiz lá no Atlético de Madrid e certamente vai dar um peso para esse meio-campo do Flamengo. O Pedro Neville citou o Fluminense, que é o nosso próximo assunto aqui, ó, por isso o escudo do tricolor. É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Mengão que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro aí, graças à derrota do Cruzeiro, né, dentro de casa e claro, né, graças à vitória do Mengão no Maracanã em cima do Atlético Mineiro com gol de Léo Ortiz. Pessoal, vamos aqui com o ESPN trazendo as últimas informações do Malvadão, já deixando os créditos aqui aos canais
da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E claro, pessoal, comentem aí de qual cidade você, torcedor flamenguista, está nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Quero destacar ou repetir o que você já trouxe no início do programa, os números que são realmente impressionantes do Flamengo no campeonato. Olha, o time que mais venceu é o Flamengo, 11 vitórias em 16 jogos. O melhor ataque é o do Flamengo, em 16 jogos fez 30 gols. O segundo melhor ataque é o do Cruzeiro, com 28. A melhor defesa é a do Flamengo, 6 gols sofridos apenas em 16 jogos. Óbvio que o melhor saldo de gols é do Flamengo, 24. O segundo melhor saldo é do Cruzeiro, com 17. E o time que menos perdeu é o Flamengo, 2 derrotas só. Sabe, só um time tem o mesmo número de derrotas que o Flamengo. Adivinhem quem? Ninguém vai acertar. O Mirassol. Eu também não sabia, eu olhei aqui agora. Só que o Mirassol tem muito mais empates e menos vitórias. Uma dessas derrotas do Flamengo para o Santos, recentemente, né? Na Vila Belmiro, com o gol do Neymar. Uma rara derrota do Flamengo no campeonato. A campanha é excelente. Agora, chama atenção esses gols tantos em bola parada depois do Mundial, né? É claro que é ótimo você ter esse recurso, porque você ganha jogos com esse recurso. Mas se você começar a ficar dependendo só dele, mostra que você não está criando tanto com bola rolando. E não está. Não está criando tanto como já criou no início do campeonato, situações com bola rolando. Claro que você enfrenta adversários, como o Atlético ontem, como fez o São Paulo, né? Times grandes que vão jogar no Maracanã e se trancam. Botam ali linha de 3 zagueiros, não sei quantos volantes à frente da área. O Flamengo tem tido muita dificuldade contra blocos baixos, né, de marcação. Sim, porque acho que todo mundo tem, né? Quando você tem uma defesa bem postada, muito forte fisicamente, que se tranca ali, você vai bloquear os espaços, e sem espaço é mais difícil jogar. Você vai ter que buscar cruzamentos, porque para entrar driblando, tabelando, você acaba tendo dificuldade mesmo, porque não tem espaço para isso. E o Flamengo acabou fazendo alguns gols aí de bola parada, que é um mérito do Flamengo, mas que, por outro lado, mostra o quão difícil está sendo entrar por baixo. Então, ontem a gente viu isso mais uma vez. O Atlético, mais ou menos como fez o São Paulo, se fechou, baixou a linha, ficou trancadinho ali atrás. Repito, times grandes que vão jogar no Maracanã contra o Flamengo. E vou lembrar o que eu falei aqui, né? Lembrando a entrevista do Crespo, após perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0, quando ele falou, graças a Deus, só tem um jogo com o Flamengo no Maracanã no campeonato, porque é muito difícil. Então, os adversários, eles vão para lá e mudam a sua característica. O Atlético não é um time de jogar assim. Ele teve que mudar para tentar ser competitivo. Botou o Scarpa de ala pela esquerda, botou o Menino inicialmente de ala pela direita, o Saravia como o terceiro zagueiro, 2 volantes à frente, o Vera e o Alan Franco, deixando ali o Hulk, o Coelho um pouco mais à frente. Funcionou até que, depois mudou, outros jogadores foram entrando, até que saiu o gol de bola parada, numa falta sofrida pelo Wallace, que para mim deveria ter sido o segundo cartão amarelo do Saravia, que já tinha dado uma entrada dura no Arrascaeta, levou o cartão amarelo, e na falta que originou o gol, ele deu um soco no Wallace, que foi pedir o amarelo, depois ele, o Wallace, levou o amarelo. E aí houve a cobrança da falta, saiu o gol. E aí, depois do gol, aí o Atlético tira zagueiro, vai para cima, tenta fazer alguma coisa. Até tem um chute perigoso ali do Biel. O Flamengo também recua um pouco, mas ele consegue administrar aquela reta final da partida e consegue 3 pontos que lhe devolvem a liderança do campeonato. Você colocou um contraponto aí em relação ao mérito do Flamengo dos gols de bola parada. Você falou, sim, tem feito muitos gols, mas tem tido dificuldades para fazer com... Então eu vou colocar um contraponto ao seu contraponto, permita-me. Claro. Vou lembrar, por exemplo, de um Palmeiras campeão brasileiro com o Cuca em 2016, se eu não estou enganado, que o pessoal fala, Cuca-bol. Amigo, recurso. Cada vez, o contraponto que eu quero colocar é o seguinte, cada vez mais, com linhas de 5, linha de 6, linha disso, linha daquilo, times fechados, principalmente contra um poderoso Flamengo, ele vai enfrentar, a maioria dos times vão vir fechadíssimos. Sim. Tem que apelar para esse recurso, na minha visão. Se você é bem treinado, não consegue entrar com a bola correndo, como você falou, uma dificuldade,
Eu lembrei do Palmeiras de 2016, o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, com tantos títulos, cansou de fazer gol de escanteio e não é nenhum demérito. A Alemanha, campeã do mundo em 2014 aqui no Brasil, fez muitos gols de bola aérea, inclusive no 7-1 e em outros jogos, que eu me lembro. A França, campeã na Rússia, vários gols também de bola aérea. Infelizmente ou felizmente, é um recurso cada vez mais usado. Você tem que criar repertório, Abel. Eu não... tem dificuldade, você tem que criar alternativas de jogo. Diga, Natália, desculpa. Não, você tem que criar alternativas de jogo. O Flamengo... eu vou lembrar um jogo no Mundial. Foi o Manchester City contra o Al Hilal, não, o Al Ahly. O Al Hilal. O Al Hilal. O que ele perde. O que ele perde, inclusive. O que fez o time? Baixou seus blocos ali, o City ficou de um lado pro outro, e não conseguia entrar. Você tem que criar repertório. Não foi efetivo na bola parada, né? Não conseguiu ser eficiente a ponto de não levar para uma prorrogação. O Flamengo, assim como o exemplo que você citou do Palmeiras, é uma alternativa. Quando você tem dificuldade e aí falta um pouco de repertório no sentido dessa bola rolando com essas linhas baixas de marcação, você vai na bola aérea, você tem bons cabeceadores e te torna um recurso considerável ao longo da partida para conseguir fazer. O Flamengo... Os cabeceadores, você tem que ter bons jogadores para cruzar a bola, né? Isso sem dúvida alguma, né? Porque tem cruzamentos que não dá. Agora, ao longo do jogo, e aí o Atlético Mineiro ele não foi um time que ficou o tempo inteiro com esses blocos baixos de marcação. Em dados momentos como esse que a gente vê, tem esse passe de ruptura, um abraço para o Celso, que usa muito esse termo, que vem da linha de defesa direto para o ataque para esse cara que vai entrar no facão em velocidade. Isso também é um recurso, é um repertório a mais para você ter. Se você tem jogadores de qualidade que estão no seu campo defensivo e conseguem fazer esse passe para te acelerar o jogo nas costas da zaga, você também tem mais um repertório. Então o Flamengo tem alguns. E ontem, mais uma vez, o que funcionou foi a bola parada. Para mim a questão não é um problema o Flamengo tá ganhando de 1-0 com uma situação de bola parada. Nenhum problema. Pelo contrário, mostra a qualidade. A questão é que tem jogos em que ele não tem produzido tanto quanto ele já produziu. Pega, por exemplo, contra o São Paulo na volta, foi um amasso. Ali produziu muito, ganhou aquele jogo. Mas daí no jogo contra o Fluminense teve mais dificuldade. No próprio jogo contra o Santos, controla a posse de bola, domina territorialmente, mas não criou tanto. Então, assim, a questão não é... Pode se vencer todos os jogos sempre com gol de bola parada, zero erro. A questão é que o Flamengo já tem demonstrado um pouco mais de dificuldade para criar com bola rolando em alguns jogos. Acho que essa é a questão. E assim, ponderando... não é que é uma tragédia, tá tudo. A gente está falando do líder do campeonato, com melhor ataque, melhor defesa. Sim. As coisas estão muito bem. Então eu não quero parecer aqui que o Flamengo está em crise. Pelo contrário, o time está muito bem. Só que dentro da produção ofensiva, o time rolando. Esse só uma observação em relação a um trabalho que está sendo muito bem conduzido, de um time extremamente forte que briga por tudo. Então não é num aspecto negativo, mas é só chamar atenção nesse aspecto, porque é um time que tem tido um pouco de dificuldade na criação com bola rolando. Nesse que você citou, o Flamengo tem, acho que não chega a 10 finalizações no jogo. E um time que tem muita posse de bola, aí fica naquilo, né? De você tentar encontrar o espaço o tempo inteiro e não consegue campo para finalização. E é o mérito do Flamengo que todo mundo contra ele se tranca lá atrás. Sim. É o que eu falei. Quem não se trancou foi o Santos. Jogando em casa, o Santos... É claro que ele partiu mais da defesa, mas ele jogou mais o jogo. No Maracanã está todo mundo se trancando. E isso é porque o Flamengo é muito forte. Sim. Agora, por outro lado, você falou agora há pouco, o Arrascaeta começou muito bem e deu uma caída. Já não está mais fazendo tantos gols. O Bruno Henrique também não está fazendo gol. O Pedro fez o gol contra o Fluminense, mas também contra o Bragantino e ontem teve pouca situação ali. Segundo jogo de titular, né? O Plata já não consegue também fazer o que já fez. O Luiz Araújo saiu do banco para dar uma melhorada no time. O Alacian, quando entra, também melhora o time. Esse não é um tem ponto mais o Gerson. Que é importante. Então, tem que se readaptar a uma nova forma de jogo. Você está lidando com um momento de transição. Também tem isso. Saiu o Wesley. Não tem mais o Wesley. Os dois laterais esquerdos, que eram os primeiros na fila, estão machucados. Então, ontem o Vinha entrou e ele falou, olha, primeiro jogo como titular dele, jogou 80 minutos, até mais do que o esperado. Mas ele falou assim, eu não vou ficar indo pro ataque o tempo todo que eu não estou pronto para isso. Fiquei mais na defesa. Ele falou isso depois do jogo, não dá para ficar indo o tempo todo. Porque como ele gosta de jogar, subindo ao ataque, mas ele fisicamente não está bem ainda, não está pronto, então ele foi menos.
que ele tinha entrado contra o Bragantino no final e deu uma arrancada que originou o gol do Flamengo da vitória. Então, tem esses poréns também. Então, para estrear aí os reforços, né? Que chegaram. Então, que reforços, né? Vai chegar o Saul, vai chegar o Emerson Royal. Estavam lá no Maracanã, os dois. O Emerson Royal eu ainda acho, em relação ao Wesley, eu acho ele abaixo ainda. Eu tô falando momento, tá? Mas tô falando da transição. Sim, mas tem a transição, exato. Vai chegar o Samuel Lino em algum momento. Então a gente tem que ver. O Flamengo, vamos lembrar que não conta com o Michael, que está machucado. Também não tem jogado bem, mas está machucado, deve ir embora. É isso aí, torcida do Mengão. E bora para mais uma notícia, pessoal. Quando Dela Cruz voltará a jogar pelo Flamengo? O jogador foi liberado para passar fim de semana com a família após polêmica no clube. O Flamengo não pode contar com Dela Cruz neste domingo na vitória sobre o Atlético Mineiro. Não pôde contar, né? Após a polêmica das mensagens vazadas, o meia foi liberado pelo clube para passar o fim de semana ao lado da família no Uruguai, mas ele já não estaria à disposição do Felipe Luiz por causa de um problema no joelho esquerdo. Quando ele voltará a jogar, o uruguaio se reapresenta ao Flamengo nesta segunda-feira, mas ainda não tem condições de voltar à rotina de treinos com o elenco rubro-negro. Dela Cruz trata uma inflamação no joelho esquerdo. Neste momento, o foco do departamento médico é diminuir as dores do jogador com medicação, drenagem e outros procedimentos, para que ele possa voltar a treinar com o grupo. Dela Cruz esteve em campo pela última vez contra o Santos no dia 17 de julho. Desde então, ficou fora dos jogos contra Fluminense, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. O clube entendeu que era necessário dar um passo atrás e segurar o jogador para tentar dar mais sequência a ele no segundo semestre, momento em que o calendário do Flamengo terá jogos decisivos. Foi justamente neste momento da temporada do ano passado que Dela Cruz passou a enfrentar problemas com lesões e não conseguiu dar sequência ao seu primeiro ano no Flamengo. Em 2025, ele também começou bem o primeiro semestre, mas chegou à metade da temporada sofrendo com questões físicas. No entanto, o clube considera o nível de desgaste neste momento menor do que o que ele apresentou a esta mesma altura em 2024. A previsão inicial é que Dela Cruz fique afastado por pelo menos 3 semanas. A ideia é ter o Uruguai à disposição de Felipe Luiz para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo enfrentará o Inter pelo jogo de ida no dia 13 de agosto. A liberação dependerá da sua evolução no dia a dia. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.